Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos amigos e irmãos ouvintes da Rádio Gospel Mira, nós estamos juntos novamente no programa De Cima dos Telhados, para refletirmos sobre o Catecismo da Igreja Católica. Este programa ele foi feito para esclarecer e fortalecer a nossa fé, que muitas vezes desconhecemos ou temos dúvidas sobre os pontos mais importantes da nossa fé católica. Por isso, a formação cristã constitui hoje um desafio constante em nossas vidas. Todos nós somos interpelados a crescermos sempre em nossa fé no hoje de nossa história. Iniciando este programa, peço ao Espírito Santo que possa visitar agora os corações de todos os ouvintes desta rádio e preencher com a sua graça cada coração. Que Ele ilumine o nosso espírito com a sua luz, que encha nossos corações com seu amor e santifique em todos os tempos a nossa frágil carne. Por isso, demos a glória em todos os tempos para Deus Pai, para o Filho ressuscitado e para o Espírito Santo. Assim seja. Amém. No programa da segunda-feira passada, nós vimos como se situava a Eucaristia no desígnio da salvação. A partir de agora, nós veremos um pouco sobre a vida em Cristo. Quando o Catecismo da Igreja Católica ele trata sobre o nosso agir moral, isto é, dos autênticos valores e critérios para uma sadia vivência social e comunitária, ele denomina esta parte como a vida em Cristo. E quando o Catecismo, no parágrafo de número 1692, nos ensina o que a fé confessa, os sacramentos comunicam. Isso me faz pensar, meus irmãos, que a nossa vida cristã não é meramente psicológica ou afetiva. É muito mais do que isso. É sim um contato ontológico, ou seja, um contato com o próprio Deus. A vida de Cristo toca a nossa vida cristã através dos sacramentos. Eles são os canais que comunicam a graça de Deus. Irmãos da Rádio Gospel Mira, o batismo não é somente um sinal da nossa fé, mas é também a causa dela. É o nosso nascimento. Ele deposita na nossa alma um princípio ou uma semente de vida nova ou de filiação divina. Portanto, meus irmãos, não basta apenas recebermos um sacramento sem praticarmos a fé. Receber Jesus é aceitá-lo pela fé, porque é pela fé que Ele habita em nossos corações. O dom de tornar-nos filhos de Deus estende-se pelo batismo a todos os homens, a todas as pessoas, sem limite de raça, idade e cultura. A única condição que se exige é a fé. A filiação divina ela é uma característica fundamental da vida do cristão. É uma realidade esplêndida pela qual Deus nos dá de graça uma dignidade estritamente sobrenatural. Uma dignidade que nos introduz na vida de Deus e nos faz familiares dele. Nós não estamos destinados a uma felicidade qualquer. Nós fomos chamados à intimidade com Deus, a conhecê-lo e também a amá-lo. Essa é a grande ousadia da fé cristã. Proclamar o valor e a dignidade da nossa própria natureza e afirmar que, mediante a graça que nos leva à ordem sobrenatural, fomos criados para alcançar a dignidade de filhos de Deus. Como cristãos, nós devemos levar uma vida digna do Evangelho de Cristo, como bons cristãos do reino de Deus, obedecendo assim fielmente às suas leis, a lei da nova graça que está contida no Evangelho. Uma vida autenticamente cristã, no meio desse mundo totalmente afastado de Deus, é um testemunho diante de todos os homens, cristãos ou não, da presença de Deus e também dos seus planos de salvação para toda a humanidade. Agora, no parágrafo número 1693, a Igreja nos ensina que Jesus Cristo sempre fez o que era do agrado do Pai. Então, meus irmãos,
É nisto que se resumia a vida de Jesus, em fazer a vontade do Pai. Muitas vezes ele falou isso para os seus discípulos. No Evangelho de São João, ele disse aos discípulos que ele tinha descido do céu não para fazer a sua vontade, mas sim a vontade daquele que o enviou. E Jesus, ainda criança, com apenas 12 anos de idade, já demonstrava o zelo em servir o Pai. Quando Nossa Senhora lhe perguntou lá no templo por que Jesus tinha agido assim com ela e com São José, dizendo que eles estavam angustiados à sua procura, Jesus respondeu a eles: por que vocês estavam me procurando? A senhora e o papai não sabem que eu devo estar naquilo que é de meu Pai. Meus irmãos, era o que importava para Jesus, as coisas do seu Pai. Ele chegou ao ponto de perder-se dos seus pais terrenos por causa do reino do Pai. E diante deste texto do Catecismo, a primeira coisa que temos que compreender e aceitarmos na fé é que a vontade de Deus nem sempre ou quase sempre coincide com a nossa. E aqui está o primeiro passo da nossa perfeição cristã, a nossa humilhação própria diante de Deus, abdicando do que nós queremos para fazer o que Deus quer. É o que São Paulo chamava de a obediência da fé, sem o que é impossível agradarmos a Deus, já que a palavra de Deus nos diz também que o justo vive pela fé. Meu irmão e irmã ouvinte, nada agrada mais a Deus do que trocarmos consciente e livremente a nossa vontade pela dele. Quando damos esse passo na fé, ele vai substituindo a nossa miséria pelo seu poder infinito. Portanto, é preciso a cada dia, a cada passo e em cada acontecimento da nossa vida, irmos fazendo esse exercício contínuo de aceitar a vontade do Senhor, que sabe o que faz. Fazer a vontade de Deus nos torna perfeitos, porque nos conforma com o próprio Jesus, ele que é o modelo da santidade. É impressionante observarmos o zelo que Jesus tinha em cumprir a vontade do Pai. A própria encarnação foi justamente a maneira que Jesus encontrou para, como homem, fazer perfeitamente a vontade de Deus que Adão não quis fazer. E da mesma forma, cada um de nós, quanto mais e melhor cumprir a vontade de Deus, mais se santificará. Fazer o que Deus quer é querer o que Deus faz. Ninguém chegará à perfeição cristã se não amar a vontade de Deus e também não glorificá-la. Veremos agora mais 2 parágrafos do Catecismo que trata sobre a vida em Cristo. No parágrafo de número 1696, a Igreja, recordando a parábola dos 2 caminhos, ela afirma que o caminho de Cristo conduz à vida, um caminho contrário leva à perdição. Ou seja, o Catecismo ele convida-nos, enfim, a sempre recordarmos a parábola dos 2 caminhos, porque esta parábola ela nos faz refletirmos sobre as decisões morais que nós temos de tomar. Ela lembra-nos também que nós temos diante de nós a vida e a morte e que a escolha por qualquer um desses 2 tem uma importância significativa em nossas vidas. O que temos que perceber é que o caminho da perfeição ele será sempre uma senda de luta contra nós mesmos e contra as forças dos instintos que combatem nossos membros. A senda do pecado é momentaneamente prazerosa e não requer esforço, mas a sua meta é a perdição eterna. Agora, pelo contrário, percorrer o caminho de uma vida cristã generosa, sincera e dura é custoso. Daí que Jesus fale da porta estreita e do caminho estreito, mas a sua meta é a vida eterna ou a nossa salvação eterna. Jesus ele nos alertou a entrarmos justamente por essa porta estreita e por esse caminho apertado, porque a porta larga e o caminho espaçoso nos leva à perdição. Porém, a porta estreita e o caminho apertado nos leva à vida, e é Ele que diz que são poucos os que o encontram. De fato, meus irmãos,
poucos são os que encontram, já que o mundo nos oferece insistentemente a porta larga da satisfação dos desejos sensíveis do nosso corpo e também do nosso espírito, fazendo disso a razão quase única de ser da nossa própria vida. Não é à toa que Jesus disse que são os violentos que conquistam o reino de Deus. Não os violentos com os outros, mas os violentos consigo mesmo. A perfeição cristã, ela é uma conquista árdua em nossa luta diária contra as nossas más inclinações. Mas nessa luta, Deus vem em auxílio à nossa fraqueza. O querer atingir o caminho da perfeição cristã é o mais importante. Querer é poder, e todos nós podemos. Basta querermos e contarmos com a graça de Deus, que nunca nos faltará. Bem, no último ponto do programa de hoje, nós veremos o Catecismo tratar sobre a nossa verdadeira vocação, que é a vida no Espírito. E por último, meus irmãos, no parágrafo de número 1701, a Igreja, quando ela trata sobre a imagem do homem, ela ensina que a imagem divina deformada no homem pelo primeiro pecado foi restaurada em sua beleza original e enobrecida pela graça de Deus. Meus irmãos, essa deformação da imagem do homem que trata aqui no Catecismo da Igreja Católica, como nós sabemos, aconteceu lá no paraíso. Lá no paraíso, Deus entregou a Adão e a Eva a satisfação de uma vida verdadeira, uma vida eterna. Deus deu a eles a liberdade e também uma consciência para que eles fizessem as suas escolhas. Porém, o Senhor proibiu que eles comessem do fruto da árvore da vida. Deus tinha dito para eles: da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não devem comer, porque no dia em que dele comerem, com certeza morrerão. E eles comeram. Ao comerem esse fruto proibido, a escolha de Adão e Eva foi perder o paraíso. Mas eis que na plenitude do tempo, Deus mandou-nos seu próprio Filho para nos redimir. Jesus, ele que é a própria liberdade, morreu numa cruz de madeira, uma cruz, uma morte horrível. Nós não temos relatos bíblicos sobre o lugar de onde foi retirada a madeira para a sua crucifixão. Totalmente diferente de Adão, Jesus Cristo, ele foi obediente mesmo sendo o Senhor. O maior fruto colhido por Adão e Eva no paraíso foi a quebra da aliança com Deus. E o maior fruto colhido por Jesus Cristo foi a cruz feita de uma árvore que nos trouxe a salvação. Eis Jesus Cristo, meus irmãos, o novo Adão, que obediente até a morte deu-nos a vitória no lenho da cruz. O projeto de Deus, tornado falho pelo primeiro Adão, tornou-se realidade no novo Adão, Jesus Cristo. O primeiro Adão conduziu-nos para o caminho do fracasso universal. O novo Adão guiou-nos para o caminho da comunhão com Deus, obtendo o perdão do nosso pecado e a nossa reconciliação com Deus. O velho Adão, devido ao seu pecado, foi causa de morte para nós. Começa de novo a criação. Jesus, o Verbo feito carne, é também o novo Adão, o homem verdadeiro, aquele que cumpre em cada momento não a própria vontade, mas a vontade do Pai. Desde então, o homem descobrirá o seu mistério, poderá ver a sua verdadeira imagem e assemelhar-se a ela. Verá o seu rosto verdadeiro no rosto de Jesus, como se fosse num espelho. Cristão é aquele que se reveste da beleza de Cristo, aquele que encontra novamente uma túnica bela para se vestir e com ela tapar a sua nudez. Vamos ficar por aqui e eu aguardo você na próxima segunda-feira. Deus te abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.